tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderia atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendize minha alma e louvai o Senhor. Bendize minha alma e louva o Senhor. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham ao vivo pelas redes sociais, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 26, é o 26º domingo do tempo comum. E ao longo desse final de semana, ou ao longo dessa semana que começa hoje, a palavra de Deus vem nos convidar a uma profunda reflexão sobre qual é o lugar que os bens materiais ocupam na minha vida. Começamos essa reflexão domingo passado, quando nós começávamos a ler o profeta Amós. Então a primeira leitura que nós acabamos de ler, tirada do profeta Amós, nós já sabemos que o profeta Amós, ele viveu 800 anos antes de Cristo. Quando o profeta Amós começou a pregar, faltava ainda 800 anos para Jesus nascer. E ele viveu numa época em que estava tudo tranquilo. A política estava caminhando tranquilamente. A situação econômica do povo estava boa. Por quê? Porque o rei que governava aquele povo começa a fazer algumas expedições e começa a conquistar algumas terras. E vai agregando essas terras à porção que ele já tinha. E os povos que habitavam essas terras conquistadas
eram obrigados a pagar taxas e a pagar impostos para o rei Jeroboão, que era o rei que governava o povo. Então existiam três classes que nós podemos falar um pouquinho das três. Existia a classe da burguesia, que era a classe rica. Existia a classe dos comerciantes, que eram ricos também, mas não pertenciam à burguesia. E existia a classe daqueles que tinham pouco, que eram chamados pobres. Então começam ali toda uma trama diabólica para que o pobre ficasse cada vez mais endividado. O que os comerciantes começam a fazer? Começam a especular com os preços das coisas básicas para o pobre sobreviver. E isso fazia com que os pobres ficassem endividados. E aí pegavam dinheiro emprestado para pagar as dívidas que foram criadas, e aí eles não tinham condições de pagar aquilo que eles haviam emprestado. Então os burgueses iam lá e confiscavam as terras para pagar a dívida que eles tinham com os comerciantes. E aí nós temos o papel dos juízes. Esse grupo de pobres, eles vão até os juízes pedindo que os juízes devolvam as terras para que eles possam trabalhar. Só que os juízes já tinham sido subornados pelos burgueses e pelos comerciantes. Então eles não faziam justiça. Então começa Deus ficar preocupado com essa situação e vai buscar o profeta Amós. Chama o profeta Amós de uma cidadezinha que se chamava Tecoa, onde o profeta morava, e pede que o profeta deixe tudo para trás e vá lá na Samaria avisar que todo pecado, toda injustiça cometida contra o pobre fere o coração de Deus. Deus não compactua com nenhum tipo de injustiça. Então o profeta vai até a Samaria e é duro nas suas palavras. Lembra a primeira leitura de domingo passado, como é que termina? Eu jamais esquecerei o que vocês fizeram. Profeta falando na boca de Deus, ou Deus falando na boca do profeta. E hoje ele continua essa reflexão que ele começou domingo passado. Se tiver algum professor aqui, vai me corrigir se eu estiver errado. Ele começa a primeira leitura usando uma interjeição. Ele começa dizendo assim: ai dos que vivem despreocupados, ai daqueles que agora comem muitas vezes a comida que foi adquirida com a injustiça, dos que deitam em cama de marfim. Gente, o que é uma interjeição? Os jovens devem saber, estão na escola ainda e estão preparando para fazer o Enem, então eles devem saber. Uma interjeição é uma palavra que exprime um estado emocional. Quando a gente fala ai, a gente está exprimindo um estado emocional. E ele usa para corrigir: ai de vocês, ai de vós. É o que o profeta Amós está dizendo para aquela classe que explorou os pobres e que agora estão gozando de uma vida luxuosa às custas do sacrifício dos outros. Gente, isso aqui foi há 800 anos antes de Cristo, portanto, há 2.800 anos atrás. E nós podemos acrescentar essa lista, dizendo assim: ai desses políticos que vivem essa vida luxuosa às custas do dinheiro que era da educação, do dinheiro que era da saúde, do dinheiro que era para garantir um bem-estar para todo mundo, que agora fica na mão de poucos, que vivem uma vida luxuosa às custas, muitas vezes, de vidas. Quantas vidas foram perdidas nesses hospitais, que mais parece um açougue? Porque não tem recursos, porque vinha o recurso e foi interceptado no meio do caminho, para garantir o bem-estar ou a vida luxuosa de meia dúzia de políticos.
Então as palavras do profeta Amós, elas vêm hoje como se estivessem sido atualizadas para o nosso tempo. E depois a gente olha a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios, a Timóteo, capítulo 6. Semana passada nós também líamos a carta a Timóteo, só para a gente recordar, o que que São Paulo pede para Timóteo, pediu para Timóteo semana passada? Que rezássemos por aqueles que nos governam, não é isso? Por aqueles que ocupam cargos importantes. E aí eu até dizia, está uma onda agora de rezar pelo presidente, isso aí a igreja já faz há mais de 500 anos, não é novidade nenhuma. Inclusive, na bênção do Santíssimo a gente fala, por aqueles que nos governam, para que governem com justiça, dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa, uma oração que tem mais de 600 anos, portanto não é nenhuma novidade. A novidade está, por que é que nós devemos rezar por aqueles que nos governam? São Paulo dizia para Timóteo na segunda leitura de domingo passado, porque eles garantem que nós possamos professar a nossa fé sem perseguição. Quantos países não se pode falar de Jesus? Quantos países a igreja católica é perseguida? Muitas vezes a gente pensa que por nós sermos o maior país católico do mundo, não existe perseguição. A igreja católica, ela é perseguida desde quando ela foi fundada, há 2019 anos atrás. E cada ano, ou cada século, a perseguição se reveste de uma coisa. Nós somos perseguidos quando nós defendemos a vida, nós somos perseguidos quando nós defendemos os mais pobres, os mais fracos. Agora virou uma onda, né? Defender pobre é ser chamado de comunista. Dom Helder Câmara já dizia isso, gente. Ele dizia que se eu dou pão para os pobres, eles me chamam de santo. Agora, se eu fico indicando por que é que eles são pobres, aí me chamam de comunista. Dom Helder Câmara, que morreu já há mais de 10 anos. Então a igreja, ela é perseguida toda vez que ela é fiel ao Evangelho. Se não quer perseguição, então não seja fiel ao Evangelho. Você não vai ser nem questionado na sua vida. Agora, a fidelidade à palavra de Deus faz de nós homens e mulheres perseguidos. E agora São Paulo continua a sua reflexão nessa segunda leitura, dizendo para Timóteo assim: olha, nós precisamos ser de Deus. O homem de Deus é aquele homem que ama os irmãos. O homem de Deus é aquele homem que é paciente, é aquele homem que é bondoso, que é justo. Então, se eu não sou paciente com os outros, se eu não sou bondoso com os outros, se eu não sou justo nos meus negócios, eu vou dizer que eu sou de Deus? Eu vou mentir para Deus? Eu posso mentir para todo mundo, mas para Deus eu não consigo. Seria muito mais justo eu dizer assim: eu não sou de Deus. Eu não sou de Deus porque eu sou injusto. Eu não sou de Deus porque eu não sou bom, porque eu não sou paciente, porque eu não sei amar, porque eu não perdoo. Aí nós estaríamos sendo justos conosco mesmo. Agora, dizer que nós somos de Deus e praticar tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, faz de nós um bando de gente falsa. Eu não quero entrar no céu de qualquer jeito. Eu quero entrar no céu limpo. Eu quero entrar no céu com a minha alma lavada. Mas para que isso aconteça, eu preciso fazer com que a palavra de Deus seja a luz que vai iluminar os meus passos. É da palavra de Deus, é na palavra de Deus que eu encontro força e encontro um caminho seguro para ser fiel ao Evangelho. Depois o nosso Evangelho de hoje, que nós acabamos de ler, o Evangelho de São Lucas, o capítulo 16, nos conta uma história. Vocês perceberam que tem uma historinha aqui no meio? Conta que 2 homens viviam em situações diferentes. Um era rico e o outro era pobre.
O rico dava festas todos os dias, e o pobre ficava lá na porta, esperando para ver se sobrava alguma coisa, e depois era todo ferido. Aí os cachorros vinham lamber as feridas. Engraçado, gente, que o Evangelho fala que o rico era um rico, e o pobre tinha um nome, se chamava Lázaro. Ou seja, nós podemos ser esse rico desse Evangelho. Quando nós pensamos em nós mesmos, quando nós não nos importamos com o outro, e isso ofende a Deus, porque Deus conhece aqueles que são pobres. Por isso o Evangelho fala que o pobre se chamava Lázaro, o rico não tinha nome. Mas a situação muda com a morte dos dois, e muda de uma forma radical. O Evangelho não fala o que cada um fez, se foram bons, se foram maus. O Evangelho não fala se iam na igreja todo domingo. O Evangelho não fala. A única coisa que o Evangelho fala é que o rico foi para o lugar dos tormentos, e o pobre foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Nós precisamos entender uma coisa, gente. Quem escreveu esse Evangelho foi o evangelista São Lucas. E o evangelista São Lucas, ele era médico. E o evangelista São Lucas, ele pensava da seguinte forma: toda riqueza que eu adquiro, mesmo que seja de forma lícita, ela é uma ofensa para Deus. Então ele pensava dessa forma. Então o Evangelho é apresentado dessa forma. A impressão que tem é que aquele rico foi condenado, mas não se falou das coisas boas, se é que ele fez coisas boas. Então toda riqueza me faz culpado, desde que eu segure tudo para mim. Na medida em que eu vou partilhando, na medida em que eu vou fazendo com que os homens tenham uma condição de vida digna, aí eu vou atendendo ao projeto de Deus. A igreja nunca disse que nós precisamos ficar aí mendigando coisas, que nós não tenhamos uma situação, uma condição de vida digna. Podemos sim, podemos ter a nossa casa, o nosso carro, podemos ter a nossa reserva para uma emergência. O que a igreja vem dizer é que isso não pode ocupar o lugar de Deus. Porque quando a busca pelo dinheiro ocupa o lugar de Deus, aí eu esqueço da família, eu esqueço dos amigos, e eu esqueço até mesmo do próprio Deus. E aí vai chegar o dia em que eu vou fechar os olhos para esse mundo, e o que é que eu vou fazer com tudo que eu juntei? Se eu não partilhei nem mesmo com os filhos. E olha que eu conheço tanta gente avarenta, gente que ganha muito dinheiro e fica lá na fila do hospital público, tirando o lugar dos outros, porque não quer pagar um plano de saúde. Eu não vou falar o nome aqui, gente, mas se ele estiver ouvindo, ele vai saber o que é ele. Gente que só quer para si, não é capaz de partilhar nada. Então vamos pedir para Deus essa graça, gente. Nós pedimos tanta coisa para Deus ao longo da nossa vida, mas pedir a graça de viver uma vida justa, uma vida santa, uma vida reta, uma vida em que eu possa partilhar. Se eu não tenho nada, eu tenho um dom precioso que é a vida, eu posso partilhar minha vida. Eu posso ser aquela voz amiga, eu posso ser aquele abraço amigo no momento em que alguém estiver precisando, eu posso ser aquela palavra amiga. Isso também é partilhar, gente. Ninguém tem tão pouco que não mereça, que não tenha nada para dar, como ninguém é tão rico que não possa receber. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.